noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Culto Online. Espero que você aí dentro da sua casa possa adorar e engrandecer aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz, mas quando escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu
posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos seus pés, meu Jesus, me leva pra perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz. Mas quando eu escutar, de todo o coração obedecerei. Cura meu coração, cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos seus pés. Nós precisamos de Ti, Jesus. Que o nosso anseio maior possa estar ligados a Ti, Deus. Preciso de Ti. Preciso do Teu perdão. Preciso de Ti. Quebranta o meu coração, como a costa anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de Ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é o céu, Sua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim Tu me amas, me ama. Afasta as minhas transgressões. Preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena
Nós precisamos de Ti, Jesus. Nós precisamos mais de Ti em nós. Nós precisamos da Sua presença em nossas vidas. Que a nossa vida possa ser entregue a Ti todos os dias. Que o nosso eu possa ser quebrantado, possa ser quebrado diante de Ti. Nós não temos nada senão a Sua presença, Jesus. Por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui orando, intercedendo para que mais de Ti em nós possa crescer, Pai. Para que mais de Ti em nós, Pai, possa ser e prevalecer. Que o nosso eu possa morrer para Ti, Deus. Que a nossa vida possa ser gastada diante de Ti, Pai. Porque esse é o propósito de nossas vidas. Gastar a nossa vida em Ti, Deus. Nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos mais de Ti, Jesus. Nós precisamos de Ti. Preciso de Ti. Bom, é muito importante a gente sempre ressaltar que hoje nós não fazemos mais, porque nós não fazemos algo para Deus. Tudo que a gente faz, tudo que a gente oferta, não é porque nós queremos algo em troca, não é porque não é uma barganha com Deus, mas é porque Ele fez algo e por isso nós fazemos algo em troca. Nós tentamos responder, dar uma resposta racional à compaixão de Deus por tudo aquilo que Ele fez. E uma dessas formas de corresponder a essa compaixão é ofertando. Não significa que a oferta em si ela é a essência, mas um coração amoroso, né? A gente dá por amor. Então nós queremos tomar um tempinho dessa live para falar um pouco sobre isso, que é um tema muito importante, que é a oferta, que é o dízimo, que nós devemos nos atentar para isso. Às vezes passa despercebido, mas é muito importante. A igreja precisa, a igreja tem gasto, a igreja, enfim, igual todos temos, né? Nas nossas casas, a igreja é como se fosse uma segunda casa. Então é muito importante a gente dizimar e a gente ofertar, independente das circunstâncias. Eis-me aqui outra vez.
dizer-te preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Deus. Oh, mano. Em oração eu trilho o caminho que Jesus abriu. Mais uma vez, boa noite a todos. Graça e paz do Senhor Jesus ao seu coração. Nós agora teremos um tempo de oração, de intercessão. Oraremos uns pelos outros. E eu peço que você não apenas fique ouvindo a minha oração. Nós colocaremos os pedidos de oração aparecendo na tela. E que você ore à medida que vê esses pedidos de oração também, tá bom? É um tempo em que nós vamos interceder uns pelos outros, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos nesse momento buscar a Tua presença, crendo que o Senhor é aquele que habita e se manifesta entre os louvores do seu povo. E nós, ó Deus, estamos aqui te louvando, reconhecendo a Tua grandeza, a Tua beleza, a Tua majestade, reconhecendo que o Senhor pode de fato, ó Deus, com uma palavra sua mudar completamente todo o contexto que nós temos vivido nesse momento. E agora eu quero clamar, ó Deus, juntamente com os meus irmãos e irmãs, pela vida da Mara, pela sua saúde. Ó Deus, que toda inquietação, ansiedade, pânico, possa em nome de Jesus bater em retirada, através da presença, da paz que excede todo entendimento. Que ela, ó Deus, consiga em Ti manter o coração firme, crendo, ó Deus, que absolutamente todas as coisas estão sob controle e que ela pode descansar o coração no Senhor, pela Sua majestade, pelo Seu cuidado. Também, ó Deus, quero orar pela vida da Regislane, juntamente com toda a sua família, que haja, ó Deus, sobre a vida dessa família, a bênção do Senhor, a provisão, o cuidado, que eles consigam lançar sobre Ti, ó Deus, tudo aquilo que tem gerado inquietação, porque o Senhor já tem cuidado deles. Muito obrigado, ó Deus, pelo Teu cuidado sobre a vida da Rê e todos os seus familiares. Ó Deus, também quero interceder, Senhor, em nome de Jesus, pela vida do pastor Alex, que tem sido, ó Deus, um homem de Deus responsável em conduzir o Teu rebanho. Que o Senhor dê a ele, ó Deus, muita sabedoria, graça, sobre toda a sua família, a igreja a quem o Senhor, ó Deus, confiou aos cuidados do Teu servo. Que ele tenha, ó Deus, graça vinda do alto, sabedoria, para que possa conduzir. E nós intercedemos, ó Deus, pela igreja em Tatuí, em Torre de Pedra, todas as igrejas, Senhor, das cidades vizinhas, que pertencem ao nosso presbitério, aos demais presbitérios, clamamos em nome de Jesus, que haja a bênção do Senhor sobre cada igreja, irmã amada, para a glória do Teu santo e bendito nome, ó Deus. Ainda em oração, quero clamar pela vida do João Vitor, o contexto, ó Deus, do seu trabalho. Clamamos pela provisão do Senhor, que o João Vitor consiga, ó Deus, estabelecer bons negócios, para abençoar vidas através do dom que o Senhor deu a ele, e vidas sendo fortalecidas, Senhor, agraciadas pelo dom que o Senhor entregou ao seu filho, e consequentemente, através do fruto, do suor, do trabalho do Teu servo, assim ele possa, ó Deus, experimentar da provisão do Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Ó Deus, também quero interceder pela vida da Luíse. Fortalece, ó Deus, em nome de Jesus, a Tua filha, juntamente com todos os seus familiares. E também na vida profissional.
Nós vivemos um momento tão delicado na nossa nação, Senhor, mas reconhecemos que aquele que cuida de nós é o Senhor. Então, ó Deus, que a Luísa e seus familiares e todos nós tenhamos sabedoria para lidar com a questão financeira, econômica, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Fortalece e abençoe a vida da Maísa, que haja salvação sobre aqueles que não experimentaram a dádiva de caminhar seguros, convictos no sacrifício de Cristo Jesus. Nós clamamos a Ti, ó Pai, que o Teu Espírito quebrante o coração dos familiares da Maísa que ainda não conhecem o Senhor como Salvador, e que essa família, ó Deus, possa declarar, não apenas, ó Deus, pela fé, crendo que isso há de acontecer, mas que a Maísa possa testemunhar que eu e minha casa servimos ao Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, quero interceder também, ó Deus, pela vida da Sabrina Carvalho, juntamente, ó Deus, pelo pedido de oração que ela apresenta, os enfermos pela Covid-19. Senhor, nós cremos que o Senhor pode mudar completamente o quadro clínico dessas pessoas. Cremos que Tu és o Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura. Assim como, ó Deus, cremos também que todo o tratamento que nós temos hoje, apesar de não termos ainda uma vacina, sabemos que tanta gente tem sido curada na nossa nação, pelo mundo afora. Queremos celebrar a vida, queremos Te agradecer por cada vida curada, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Assim como nós também intercedemos por aqueles, ó Deus, que estão enfermos. Pedimos em nome de Jesus que haja sobre a vida de cada um deles a bênção, a cura do Senhor, as famílias enlutadas, que haja consolo sobre eles, sobre elas, em nome de Jesus que nós oramos. Deus abençoe a vida da Gi, que ela seja fortalecida no Senhor, a sua saúde, cuida da tua serva, em nome de Jesus. Abençoe, Deus, a vida do pastor Lucas Proença, que ele com a sua esposa, que a sua família seja agraciada cada dia mais, para continuar a ser um canal de bênção para as outras famílias, a igreja que ele tem assim pastoreado, Senhor, para que o Teu nome seja honrado e glorificado. Também, ó Deus, juntamente com o irmão João, nós queremos interceder por todas as famílias da nossa igreja, da cidade de Serquilho, das cidades vizinhas. Clamamos em nome de Jesus, que seja manifesta a bênção do Senhor sobre a vida dessas famílias. Abençoa, Senhor, a igreja presbiteriana em Porto Feliz, que possa experimentar, ó Deus, da bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja o Teu nome, ó Deus, como nossa irmã Margarida está aqui compartilhando o aniversário do Miguelzinho de 6 anos. Nós nos alegramos por mais um ano de vida que o Senhor concede ao Miguel. Abençoe a vida de toda a sua família, para continuar cuidando do Miguel com muita sabedoria. Ó Deus, ainda continuamos a interceder pela vida da Vilma. Deus, fortalece a Tua serva, em nome de Jesus. Que a Vilma, ó Deus, esse tratamento que ela tem feito, que de fato faça bem para ela, e que em breve ela já possa, ó Deus, experimentar desse transplante, ser abençoada, fortalecida em nome de Jesus. Assim como cremos que o Senhor pode curá-la nesse exato momento que nós oramos, basta uma palavra sua, que o Senhor muda completamente o quadro clínico de alguém. Assim como o Senhor também fortalece a vida daqueles, ó Deus, que talvez só serão curados na eternidade. Oramos, ó Deus, clamando pela vida do nosso querido, o Renato. Fortalece, ó Deus, a vida dele, que foi diagnosticado com leucemia. Ó Senhor, visita o Teu filho nesse exato momento, trazendo a ele alívio, convicção, paz, que a Tua presença possa, ó Deus, fortalecer e consolar a vida do Renato, assim como nós cremos que o Senhor pode curá-lo em nome de Jesus. Por isso que nós queremos nos unir em oração, juntamente com a sua esposa, juntamente com a Toninha, todos os familiares, a favor da vida do Renato, que ele possa experimentar da cura, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Oramos também, ó Deus, como a nossa irmã Iraci está apresentando a vida da Nilceia e da Helena, que estão sob tratamento de quimioterapia. Deus, fortalece a vida dessas irmãs, que elas sejam, ó Deus, curadas através desse procedimento, do tratamento.
Cremos, ó Deus, cremos que é o Senhor quem concede como meio de graça. Então que a quimioterapia de fato faça bem a vida, ó Deus, dessas duas mulheres em nome de Jesus. E que elas sejam fortalecidas enquanto isso não acontece. E que acima de tudo, a alma e o ser sejam curados em Cristo. Também oramos juntamente com a Eliara, Senhor, pela recuperação do seu pai que está acamado depois dessa cirurgia que fez na perna. Senhor, anima o coração do pai de Eliara, que ele não venha desanimar, que ele não venha se entristecer, se abater, se entregar, mas que ele se apegue na esperança que há em Cristo Jesus e seja fortalecido e o mais rápido possível, restabelecido, recuperado, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Também oramos pela vida do seu José em Maceió, que se encontra, ó Deus, infectado pela Covid-19. Visita o teu filho, ó Deus, lá em Maceió, que ele experimente da cura, da graça, da esperança, do consolo, que a tua vontade seja estabelecida sobre a vida dele, em nome de Jesus. Queremos interceder também, continuar em oração, juntamente com a KED, a respeito de toda a sua família, causas, ó Deus, que se encontram na justiça, questões de trabalho, estudo, ansiedade, inquietação que começam a rondar a mente e o coração. Deus, que toda essa família seja fortalecida e experimente da provisão do Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, é que nós oramos, Pai, é no nome dEle, para a glória dEle, porque tudo é por Ele, para Ele e através dEle. Oramos também juntamente com a Ana, Senhor, a respeito da sua família, os projetos, o emprego. Ó Deus, que o Senhor venha fortalecer a vida desses queridos, e assim eles consigam caminhar, ó Deus, crendo que o Senhor tem cuidado de todas as coisas, e fazendo o melhor que estiver ao alcance. Abençoe a vida do Sr. José, da sua família, que sejam fortalecidos em nome de Jesus. Abençoe a vida do Anderson, ó Deus, Macedo, que também está em recuperação juntamente com a Fernanda. Que haja sobre a vida deles, ó Deus, a bênção do Senhor. Oramos, ó Deus, juntamente com o diácono Zezinho, a respeito do seu amigo Cabral e o filho que estão se recuperando da Covid, que sejam fortalecidos em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Oh Deus, abençoe também a vida da Elaine, dos seus familiares, como ela tem, ó Deus, lutado para cuidar, para abençoar. Dê forças para a Elaine, e que a sua família, que o seu casamento, a sua filhinha, experimentem, ó Deus, da bênção do Senhor, e sejam assim fortalecidos em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Oh Pai, que bom poder orar também agradecendo, como a Cláudia assim está fazendo, pelos seus familiares, pelos seus filhos, pelo trabalho, que ela seja, Deus, cada vez mais fortalecida em Ti, para a glória do Teu nome. Fortalece a vida do presbítero Silvio, da sua esposa, da sua família e todos os seus familiares, ó Deus, e assim possamos glorificar, caminhando, ó Deus, no tempo que o Senhor tem para conosco, diante dessa vida. Oramos também pela vida do Toninho. Ó Deus, fortalece a vida dele, da sua esposa, da sua família, e nos unimos a Ele nesse momento, juntamente, ó Deus, com as famílias enlutadas que clamam por consolo, diante, ó Deus, das perdas, dos óbitos, desse número que nos assusta diante da nação, mais de 50 mil vidas perdidas. Nós clamamos que haja o consolo do Senhor sobre a vida de cada família enlutada, e também aqueles, ó Deus, que acompanham os seus entes queridos internados. Fortalece em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Abençoe a vida da Luzia, da sua família, que sejam fortalecidos, que a nossa igreja seja abençoada, que a nação seja abençoada em Ti, ó Deus, para a glória do Teu nome. Fortalece a Lana, os seus familiares, que possam ver na vida da Lana e toda a sua família o cuidado do Senhor. Clamamos pelos filhos da Lana, que possam experimentar da salvação, em nome de Jesus. Também pelos filhos da Eliana, em nome de Jesus, que sejam fortalecidos, abençoados. Abençoa, Senhor, a vida do irmão Guaraci, que ele seja fortalecido para a glória do Deus que é Pai,
Filho e Espírito Santo. Por fim, ó Deus, cada vida aqui presente, do presbítero Jair, que também tem lutado contra a enfermidade, que o tratamento faça bem, que ele seja fortalecido, agraciado, cada um que nos acompanha nesse momento, que possam experimentar do cuidado do Senhor, da provisão que vem dos céus. Glórias ao teu nome, louvado seja o teu nome, Jesus. Amém, amém, amém. Eu queria que você ainda ouvisse um pouquinho dessa canção e fosse assim fortalecido por ela. Que Deus te abençoe, que Deus te agracie, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Ouça mais uma vez um pouco dessa belíssima canção. Em oração eu trilho o caminho que Jesus abriu. Até o trono onde sua graça flui como um rio. Santo, Santo, anjos cantam, Santo. E pela fé caminho até avistar o autor da minha fé. E o que eu posso oferecer para honrar quem Ele é? Santo, Santo, anjos cantam, Santo. E ao partir me viram, eu sou indigno. Что у нас творится? Uma invasão de gafanhotos destruiu milhares de hectares no sudoeste da Rússia e obrigou o Ministério da Agricultura do país a declarar estado de emergência na região de Stavropol. Segundo autoridades locais, a área devastada chega a 900 quilômetros quadrados, o equivalente a mais de 7.000 vezes o estádio do Maracanã. Os gafanhotos costumam aparecer na região todos os anos, mas normalmente são exterminados antes de nascer. Desta vez, porém, a estratégia parece não ter dado certo. O governo local diz que a infestação está sob controle. Mais uma vez, boa noite. Graça e paz do Senhor Jesus ao seu coração. Você acabou de ver uma cena que causou uma certa inquietação no coração de muita gente nesses últimos dias. E quarta-feira passada eu comentei e queria falar um pouquinho a respeito desses gafanhotos à luz da Bíblia. Afinal de contas, sempre que acontece um evento assim, nós percebemos essa inquietação. E nas redes sociais não faltam mensagens relacionando tais fenômenos, tais eventos, com textos da palavra de Deus. Será que essa nuvem de gafanhotos poderia ser novamente a manifestação daquelas pragas que aconteceram no Egito, ou de repente profecia de Joel, ou Apocalipse capítulo 9? Então nós percebemos pessoas fazendo essas associações. E a pergunta é, será que de fato isso é um sinal de Deus para as nossas vidas? Num primeiro momento, eu queria falar com muito carinho e amor com você, que de repente, ao olhar para esse fenômeno, que nós nem sabemos se vai acontecer mais no Brasil, eu não sei quantos sabem, mas essa nuvem de gafanhotos que estava vindo pela Argentina, foi desviada agora para o Uruguai. Inclusive o estado do Rio Grande do Sul já tinha decretado um estado de emergência, de calamidades, para poder tomar as medidas preventivas, porque isso poderia trazer danos irreparáveis para
para a agricultura, para a economia. Já vivemos aí um contexto da pandemia que tem aterrorizado, infelizmente, a nossa economia. Quanto mais vindo agora uma praga, uma nuvem de gafanhotos. E começaram-se a perguntar, será que isso tem alguma coisa a ver com a palavra de Deus? E de repente, você que está me acompanhando agora, talvez tenha olhado para esse fenômeno, olhado para essa realidade e, de uma certa maneira, acreditado e até compartilhado pelo Facebook, pelo Instagram, pelos grupos de WhatsApp, que é um sinal de uma das pragas vindas da parte de Deus. Esse vídeo que você acabou de ver é um vídeo que aconteceu na Rússia, essa invasão de nuvens de gafanhotos, mas aconteceu em 2015. Não que esse que você viu não tenha acontecido agora por esses dias, mas o que eu passei agora aconteceu em 2015 na Rússia, e essas nuvens de gafanhotos simplesmente destruíram partes que equivaliam a 7.000 estádios do Maracanã. Eu vou repetir. O vídeo que você viu agora inicialmente dos gafanhotos, em 2015, devastou, destruiu plantações que equivaliam a 7.000 estádios do tamanho do Maracanã. O que nós percebemos com isso? Tais realidades não são inéditas na história da humanidade. Usando as palavras de Will Smith, quando comentou a respeito do racismo, do que aconteceu nos Estados Unidos, ele disse, não é que está aumentando necessariamente, é que agora tem sido filmado e transmitido. Então, quando acontecem coisas assim, que em outros tempos já se acontecera, mas agora nós temos esse acesso à globalização, à internet, as notícias trafegam de maneira tão rápidas. Coisas que demoravam 100 anos para se desenvolver em termos de tecnologia, a cada 5 anos se desenvolve o que era desenvolvido em 100 anos. E de repente nós estamos conectados, acompanhando acontecimentos em todas as partes do mundo em tempo real. E muito mais que isso, hoje em dia praticamente todos, é claro, tem grandes exceções, nós estamos vendo, por exemplo, nesse momento de pandemia, no isolamento social, onde tem famílias que não têm acesso à internet, estão tendo dificuldades imensas para poder dar continuidade à educação dos seus filhos, mas muita gente tem acesso à internet, e por causa desse acesso, essas informações nos bombardeiam, e além dessas informações nos bombardearem, simplesmente nós nos tornamos veículos que vão transmitir repostando tudo isso numa velocidade que não dá para a nossa mente processar se aquilo procede ou não procede. Nós vivemos um momento tão delicado em termos de informação no Brasil, que está sendo discutido, e aqui eu não vou entrar em mérito, demérito da razão dessa discussão, mas que falsas notícias, os fake news, está sendo discutido se isso pode ser criminalizado ou não, por causa da destruição que uma notícia falsa pode provocar e simplesmente manipular pessoas a pensarem coisas que não correspondem de fato à realidade. Onde eu quero chegar com tudo isso? Eu não queria que você se sentisse mal diante da mensagem que eu vou trazer ao seu coração, caso você tenha repassado vídeos relacionando esses acontecimentos a acontecimentos bíblicos. Porque eu vou te mostrar que não procede. Você vai perceber hoje, à luz da Bíblia, e eu quero me deter em uma parte de um dos textos mais conhecidos do Evangelho de Mateus, o chamado Sermão Profético, no capítulo 24, quando Jesus trata sobre as últimas coisas. Mas nós vamos perceber nesse texto que há duas perguntas presentes. Uma relacionada ao templo gigantesco que estava ali, que Jesus disse que seria destruído e não ficaria pedra sobre pedra, e também a realidade do seu retorno. A Bíblia fala sobre o retorno de Jesus? Fala, e fala muito. O Antigo Testamento fala muito mais da segunda vinda, do retorno final de Jesus, do que a sua primeira manifestação, para você ter uma ideia. Mas talvez a grande armadilha que nós caímos é quando nós começamos a procurar sinais literais,
olhando para símbolos da Bíblia e trazendo aqueles símbolos, transportando para o nosso agora, tentando fazer uma leitura, uma aplicação literal para os nossos dias. E isso acaba gerando inquietação, isso acaba gerando um certo transtorno. Eu espero que essa noite você entenda que de fato Jesus está voltando, que essa realidade foi inaugurada os últimos dias, os últimos tempos. Não é que nós teremos alguns eventos que vão inaugurar os últimos dias. À luz da palavra de Deus, nós percebemos que os últimos dias, os últimos momentos da história da igreja, da história da humanidade, do retorno de Jesus, acontece a partir do momento que o Espírito Santo é derramado em Pentecostes, em Atos capítulo 2, quando o apóstolo Pedro toma a palavra e diz assim: olha, o que está acontecendo foi o que o profeta Joel havia profetizado. Nós estamos vivendo agora esses últimos dias. Já falei sobre isso em uma das mensagens, há 4 domingos, se me falha a memória, sobre o Pentecostes, e eu quero aconselhá-la a ouvir essa mensagem, porque eu faço uma análise e mostro essa profecia de Pentecostes, ou melhor dizendo, a profecia de Joel se cumprindo em Pentecostes, e agora a igreja, a humanidade vive os seus últimos dias. Nós já estamos vivendo esses últimos dias, é fato, Jesus está à porta, Jesus está muito perto, mas nós temos que tomar cuidado, para que não caiamos num espírito sensacionalista, que pode fazer com que pessoas simplesmente entendam as Escrituras de maneira equivocada. E antes de continuar minha mensagem, eu gostaria de apresentar para vocês um pastor muito querido, um pastor que eu tive o privilégio de ter aula com ele no seminário, o pastor, doutor João Leonel, que hoje pastoreia a igreja presbiteriana central na cidade de Tatuí. E eu pedi que ele gravasse um vídeo falando um pouquinho a respeito dos gafanhotos à luz da Bíblia e como que as pessoas acabam pegando o símbolo dos gafanhotos que nascera lá no Egito, quando nós tivemos de fato aquela praga dos gafanhotos, e isso passa a ser agora utilizado como símbolo ao decorrer da história, e como que as pessoas acabam interpretando de maneira equivocada. Eu quero agora passar a palavra para alguém que eu admiro muito. Eu queria que nós passássemos agora os próximos minutos rapidamente ouvindo o pastor João Leonel. Atente, por favor. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. O pastor Tony me pediu para dar uma palavra para a igreja nesse momento de culto, e é um prazer estar com vocês, uma palavra a respeito de uma questão ou outra ligada ao Apocalipse. Eu sou o pastor João Leonel, da igreja de Tatuí. Há um evento que tem, de certa forma, perturbado alguns cristãos nesses dias, que diz respeito a uma nuvem de gafanhotos que se encontra na Argentina, próxima da fronteira com o Brasil, no Rio Grande do Sul. E alguns se perguntam se esse fenômeno, essa nuvem de gafanhotos, tem alguma coisa a ver com a Bíblia, de modo mais particular com o livro do Apocalipse, no capítulo 9, quando se fala de uma nuvem de gafanhotos que vem sobre a terra. Antes de analisar de modo um pouco mais detalhado esse aspecto do livro do Apocalipse, do capítulo 9, é importante que a gente tenha um pano de fundo, digamos assim, teológico, mais amplo na Bíblia, para a gente inserir essa questão do Apocalipse, visto que a Bíblia não se contradiz e um texto não se opõe ao outro, embora eles tenham, cada um deles, a sua especificidade. O que é bom entender é que desde a ressurreição do Senhor Jesus, a igreja, o mundo, vive aquilo que as Escrituras chamam dos últimos tempos. Pedro, quando discursa logo após o Pentecostes, citando o profeta Joel, diz que a descida do Espírito era um sinal de que os últimos tempos tinham começado. Obviamente, a noção de últimos tempos está também atrelada à ideia da segunda vinda de Jesus Cristo ou da sua vinda gloriosa. Ou seja, o que a Escritura diz é que, a partir do momento em que o Senhor Jesus ressuscita, ele pode retornar a qualquer momento, porque nós estamos nos últimos tempos. Então, nós vivemos nos últimos tempos, nos quais cada geração espera que o Senhor Jesus volte na sua própria geração. Essa questão está ligada também a uma outra questão presente nos evangelhos, naquele texto chamado de Pequeno Apocalipse, por exemplo, no evangelho de Mateus capítulo 24.
Ali são descritos vários sinais, guerras, terremotos, uma série de coisas, e o texto diz: e ainda não é o fim. E, em geral, as pessoas acham que são sinais antecipatórios ou sinais que indicam a proximidade da vinda de Jesus Cristo. No entanto, nesse mesmo capítulo, há um momento em que se diz: quanto a esse dia, não se sabe quando ele virá. E cuidado para que ele não vos pegue desprevenidos. Então, há dois sinais, ou há duas falas a respeito da vinda de Jesus. Uma ali que diz que há alguns sinais, e outra que diz que não há sinal nenhum, e que por isso a gente tem que se precaver, a gente tem que estarmos atentos. Bem, a melhor interpretação desses textos é a seguinte: esses sinais, guerras, rumores de guerras, terremotos e tal, dizem respeito não à segunda vinda de Jesus Cristo, mas eles se referem à destruição de Jerusalém e de seu templo. O que os cristãos naquele momento estavam dizendo é: haverá sinais serão dados para que se saiba quando a cidade de Jerusalém e o templo serão destruídos. Com que objetivo? Para que os cristãos pudessem sair dela antes que isso acontecesse. Historicamente é isso que acontece de fato. Os cristãos são munidos dessas informações quando eles ouvem falar de situações que estão acontecendo, das guerras e tal. Eles deixam Jerusalém antes da chegada do exército romano. Com respeito à vinda de Jesus, se enquadra na segunda menção, quando o texto diz que a esse respeito, a respeito desse dia, ninguém sabe. Ninguém sabe e ele pode nos pegar desprevenidos. Esse texto e esse dado é fundamental para a gente pensar o Apocalipse. Por quê? Porque a gente não pode, então, ler o Apocalipse como um texto que traz sinais indicativos da maior ou da menor proximidade da vinda de Jesus. Esse não é o objetivo do Apocalipse. O Apocalipse quer, antes de tudo, ser um texto pastoral, ele é enviado para 7 igrejas, e ele quer fortalecer as igrejas primitivas, para as quais esse livro é destinado, mas também quer fortalecer todas as outras igrejas que o leem. Então o livro não está dizendo, o livro do Apocalipse não mostra para a gente uma sequência cronológica daquilo que vai se dar, como se nós fôssemos a última geração que verá os últimos acontecimentos ligados ao Apocalipse. Uma chave de interpretação que me parece ser bastante sadia e me parece também que o pastor Tony tem usado com vocês ao ler Apocalipse, é a que fala que o Apocalipse vai descrevendo várias vezes o mesmo evento. Por várias vezes o Apocalipse fala do passado, do presente, o passado, o Antigo Testamento e tal, o presente, a vida da igreja, e o futuro, a vinda de Jesus. O Apocalipse vai mostrando em círculos esses mesmos eventos, passado, presente e futuro, de modo climático, até chegar no final do livro, então se dar a vinda de Jesus, a punição do diabo e tudo mais. Cada geração cristã tem lido o livro como se fosse aplicado, ou se os seus eventos se aplicassem à sua geração. Mas nada indica que seja assim. Então nós aguardamos e esperamos que na nossa geração o Senhor venha, e lemos o Apocalipse dessa forma. No entanto, nada garante que se dê dessa maneira. E agora então retorna à questão dos gafanhotos. A Bíblia usa a imagem do gafanhoto aqui no capítulo 9 do Apocalipse. E o capítulo 9 está fazendo uma transferência de uma imagem que aparece lá no livro do Êxodo, numa das pragas. Então lá há uma praga dos gafanhotos. Qual é a ideia das pragas em geral e dos gafanhotos de um modo específico? É punir o Egito e o faraó, porque eles não permitem que Israel saia de lá e vá para a sua terra. Então as pragas são ações punitivas de Deus contra os inimigos do seu povo. É mais ou menos nesse contexto que a gente tem que ler os gafanhotos. E aí entra uma outra noção importante. Antes da gente ler como um evento físico, real, a gente tem que ler como um símbolo. Em outras palavras, quando o Apocalipse fala de gafanhotos lendo o Êxodo, ele está pegando aquele evento e está fazendo dele um símbolo de alguma coisa. Qual é o símbolo que é usado no Apocalipse 9? A ideia de que Deus envia eventos que punem as pessoas que não creem nele. E no capítulo 9, é claro, a ideia de que essas punições ou essas ações de Deus visam
gerar arrependimento nas pessoas. Em outras palavras, a gente não pode ler e não deve ler os gafanhotos do capítulo 9 de modo literal. Então, essa nuvem de gafanhotos da Argentina, que pode vir ou não para o Brasil, não tem nada de bíblico, de apocalíptico, de escatológico. É um evento natural que está se dando. Os gafanhotos do Apocalipse 9 são um símbolo, ou seja, alguma coisa que não fala de si mesmo, mas que aponta para alguma coisa. O que o símbolo dos gafanhotos no Apocalipse querem dizer? Aqueles querem apontar, eles querem dizer que Deus, em cada geração cristã, na nossa inclusive, tem agido na sociedade que não crê em Jesus, trazendo em certos momentos punição, e aí cada geração, nós igualmente, precisamos interpretar o tempo e tentar entender como Deus tem agido, que punição Deus tem dado, mas com o objetivo de gerar amolecimento no coração, de gerar arrependimento e de trazer essas pessoas para junto de si. Tá bem? Espero que isso ajude de alguma maneira a compreensão. Tenha um bom culto e que Deus continue os abençoando, igreja, pastor Tony, presbíteros, lideranças. Forte abraço. Boa noite, queridos Conseguiu irmãos. entender um pouquinho irmãs. mais esse assunto? Pastor Tony me pediu para dar uma palavra para a igreja nesse momento de culto. Conseguiu entender um pouquinho mais esse assunto? Em outras palavras, quando a Bíblia traz a figura do gafanhoto, ela está criando um símbolo que foi experimentado na prática lá no Êxodo. Depois do acontecimento da praga dos gafanhotos, na história das 10 pragas do Egito, o símbolo do gafanhoto, que fazia parte, o gafanhoto em si, né, que era um temor, um receio dos agricultores de vir uma nuvem como praga e destruir, sempre é tomado para dizer: olha, saiba que a desobediência, uma vida que não é centrada em Deus, faz com que venhamos experimentar de destruição. O símbolo do gafanhoto que é tomado no Apocalipse é uma declaração de que Deus, no seu tempo, do jeito dele, sempre traz sobre a história as suas consequências diante daqueles que rejeitam o Cordeiro, que não são marcados pelo selo do Cordeiro. O livro de Apocalipse é uma declaração de que aqueles que pertencem ao Cordeiro são protegidos nele, apesar dos pesares, apesar da destruição, da morte, como estava acontecendo em todo aquele contexto. E agora, eu quero voltar. Depois a gente olha de novo para o contexto geral de Apocalipse, mas para o sermão profético que o pastor Jolanel citou, que se encontra em Mateus capítulo 24, eu quero me deter apenas em uma realidade que vai acontecendo no decorrer da história, na vida de toda pessoa que não pertence a Jesus, que não leva uma vida de rendição, alguém que não nasceu da água e do Espírito, alguém que não pertence de fato ao povo de Deus. Qual é o sinal que acompanha a vida dessa pessoa? Por que eu estou dizendo isso? Porque muito mais do que ficarmos procurando sinais na história a respeito da vinda de Jesus, como o próprio Mateus, no capítulo 24, vai dizer que a respeito do dia, da hora, ninguém sabe, nem ele, nem os anjos, mas isso é uma coisa que está entesourada no coração do Pai, e ali está tentando dizer: pare de ficar prevendo a minha volta, se eu volto hoje, se eu volto amanhã, olhando movimentos. Não, pare com isso. Ao longo da história da igreja, nós percebemos tantas pessoas que tentaram datar o retorno de Jesus, e por causa dessa datação, por parte de seus líderes, seus considerados profetas e profetisas, tanta gente se decepcionou com a fé. Tanta gente acabou assumindo uma postura diferente daquela que deveria se assumir, não pelo medo, não pela ameaça, pelo terrorismo, o sensacionalismo, quando se usa a Bíblia com esses fins, anexando, linkando textos a eventos que a Bíblia não quer assim se conectar. Mas Mateus capítulo 24 nos traz algo que eu queria que você prestasse muita atenção. Porque isso tem a ver não com quando que Jesus vai voltar, mas tem a ver com como que eu vivo enquanto Ele não retorna.
A igreja primitiva, e essa deve ser a nossa postura, como se Jesus tivesse ressuscitado hoje e voltasse amanhã. Essa tem que ser a nossa mentalidade diante da vida. Jesus está aí. Sua volta é iminente. Eu quero viver essa volta. Mas enquanto isso, Mateus capítulo 24, versículo 12 apenas. Diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Vou ler novamente. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Eu quero orar mais uma vez. Senhor, nós acabamos de ler a Tua palavra. E eu peço que nesse momento o Teu Espírito ilumine a nossa mente, para que possamos não apenas aprender de maneira intelectual, mas que ela venha cair para o coração, para que venhamos vivenciá-la no nosso dia a dia. Eu espero que a Tua palavra possa colocar em ordem o caos que há em nós e através de nós muitas vezes. Eu oro pedindo que a Tua palavra possa produzir segurança, não pânico, medo, sensacionalismo, terrorismo, diante de eventuais sinais que não procedem da Tua palavra. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Jesus disse que por causa da multiplicação da iniquidade, eu iniciei essa mensagem falando da multiplicação do crescimento tecnológico científico. Mas é interessante que quanto mais se cresce cientificamente, e aqui eu não estou fazendo uma crítica ao crescimento científico, as pessoas não crescem proporcionalmente em amor. Muito pelo contrário. A iniquidade vai fazendo parte e vai se avolumando, vai ganhando formas, vai se aproximando de nós. E de repente, diante de um contexto, um cenário de iniquidade, de maldade, de violência, hoje você liga a TV, liga a internet, você vai ver como que a violência está à solta. E de repente, Jesus diz, por causa de todo esse cenário, o amor de muita gente, de quase todos, se esfriaria. É muito bom saber que tem aí uma palavrinha que muda completamente o cenário fadado ao caos, à tragédia. Quase. Não são de todos. Tem alguns que o amor não vai se esfriar. Tem alguns que o amor, ao invés de começar a se esfriar, ele vai aquecer. Vai acender cada vez mais e mais. E esses são chamados de remanescentes. E esses são aqueles que de fato pertencem a Jesus. Esses são aqueles que são chamados de igreja. Esses são os pertencentes ao povo de Deus. O povo de Deus que vai além de etnia, de uma nacionalidade, de um idioma. São esses que o amor prevalece. Então, preste atenção. Se você é alguém que quando olha à sua volta e percebe a iniquidade, a maldade cada vez mais crescente, e isso vai te desanimando, esfriando o seu coração, e você vai se moldando a essa iniquidade, você é alguém que passa a pagar o mal com o mal, a responder a violência com violência, a ser bruto como o outro bruto é, assim como você olha à sua volta e percebe que a iniquidade está vindo e você vai se moldando conforme essa realidade. Jesus disse que você faz parte daqueles cujo amor vai se esfriando. Mas eu espero que você faça parte daqueles que, apesar da crescente iniquidade, o amor não se esfria. Não fique preocupado com sinais. Não fique preocupado com gafanhotos. Não fique nem preocupado como que vai ser o retorno. Como se a Bíblia fosse um mapa codificado, que nós devemos agora encontrar os códigos, os caminhos. Viu, isso aqui significa tal coisa. Isso apenas gera esquizofrenia religiosa. Jesus está dizendo o seguinte: diante desse cenário de calamidade,
Tanto que vocês vão experimentar como no ano 70, logo após a sua morte, 30 anos praticamente depois dele ser ressurreto e glorificado e assunto aos céus, nós temos uma das piores, se não for a pior experiência de Israel. Nós tivemos outras, mas esse contexto no ano 70, quando Roma cerca Jerusalém, e Jesus tinha dito que aquele templo magnífico, que fora rebuscado, que fora transformado em algo muito mais colossal e belo através de Herodes. Aquele templo, hoje quando você olha a arqueologia de Jerusalém e percebe o muro das lamentações, aquele muro gigantesco, aquilo ali era pequenininho diante da arquitetura do templo, era algo gigante. Jesus olhou para tudo aquilo, pedras enormes, colocadas umas sobre as outras, tão grandes que não foi nem necessário colocar nada que pudesse ajuntá-las, simplesmente pelo peso. Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. Os discípulos falaram, mas como? Algo tão colossal, tão lindo, tão magnífico, que até mesmo através de Herodes, Roma contribuiu para que se tornasse algo glamuroso. Não vai sobrar pedra sobre pedra? É como se nós olhássemos para arquiteturas tais como o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, e multiplicássemos, potencializássemos aquilo com uma construção gigantesca. Alguém chegasse e falasse assim, olha, saiba que isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra, porque vai ter uma perseguição no Rio de Janeiro, algo terrível vai acontecer, e Jesus vai dar alguns indícios a respeito disso, para que os cristãos abraçando pudessem sair daquele contexto e não viver. E quando nós olhamos os historiadores como Flávio Josefo falando o que aconteceu no cerco de Jerusalém, foi terrível, milhares de judeus foram massacrados, o templo foi destruído, tanto em Nero, Vespasiano, Tito, foi uma coisa terrível que aconteceu. Então diante disso Jesus está falando, tem a ver com a destruição do templo, a respeito da minha vinda, do meu retorno, que ninguém sabe, nem fique aí tentando calcular e encontrar sinais a respeito desse retorno. Saiba que existe algo que tem que prevalecer, é o amor. Porque quando as pessoas começarem a olhar à volta e perceber tanta maldade, violência, indiferença, egoísmo, morte, assassinatos, cambalachos, saiba que o coração, a alma, o ser, vai se esfriar em amor. Mas não vai ser não vai ser de todos. Existem aqueles que vão permanecer no amor. E aí eu quero te fazer uma pergunta, muito simples. O amor em você tem crescido ou tem diminuído? Você tem se tornado uma pessoa, no passar do tempo, que tem amado mais? Quando alguém olha para você, diante das iniquidades que já te cercaram, das experiências ruins que você talvez experimentara, as perdas, as promessas não cumpridas, os desencontros, os dissabores, as traições, o luto, tudo isso tem feito você se tornar uma pessoa mais amável? Ou talvez você está entrando num processo que tem piorado o seu ser. É interessante essa palavra amor no grego, ágape, é oriunda da palavra ágape. E nós sabemos que existem algumas palavras há momentos que o contexto até usa tal palavra e dá a ele um outro sentido por causa do contexto. Mas nós temos aí 4 palavras que no contexto grego era utilizado para se referir ao amor. Nós temos o amor eros, a palavra eros, que é traduzido como amor, que é o amor erótico, o amor da sexualidade, do sexo, da atração física, da química, é o eros. Temos a palavrinha filéu, de onde vem a palavra filantropia, é aquele amor entre amigos, aquela relação filantrópica, de fazer pelo outro, ter atitudes bondosas.
Temos strong, que é o amor em família, o elo, o vínculo de sangue. Mas aí a palavrinha que foi usada é o amor ágape. Quando se tira o amor ágape, quando o amor ágape é esfriado no ser de alguém, quando alguém não está vivendo o amor de Deus, todas essas realidades entram em colapso. A pessoa já não consegue viver de maneira saudável o amor eros, no tempo certo, com a pessoa certa, do jeito certo. A pessoa não consegue viver mais o amor filéu entre amigos, passa a enxergar o outro como sendo uma coisa a ser utilizada para alcançar os seus projetos, seus objetivos. Pessoas são coisificadas, tratadas como descartáveis. O amor se torna condicional enquanto o outro faz aquilo que se espera. É o obrigado por enquanto, porque se depois você não corresponder ao que eu espero, já não existe mais obrigado da minha parte, não existe mais reconhecimento de gratidão para com você. O amor entre famílias se torna aquela coisa de competição, de inveja, de ciúmes, como fora na família de José do Egito. Chegam a querer matar o próprio irmão, tirá-lo de cena por ciúmes, por inveja. Nós presenciamos isso. Famílias que aparentemente são unidas em amor, até que vem a pauta da herança. E aí se percebe aquela briga, já não se olha mais no olho um do outro, já se quebra o relacionamento. Somente o amor ágape é que pode estruturar a vida de alguém. Somente o amor de Deus. E não tem a ver com o amor de Deus se esfriando por você. Porque o amor de Deus é constante. O amor de Deus não tem a ver com quem você é. Deus não olhou para você e falou assim: isso aqui é alguém muito cuti-cuti, digno de ser amado. Eu vou amá-lo porque ele é um fofinho. Eu vou amá-lo porque se eu amá-lo, ele vai agora se tornar um... Não, não foi isso. O amor de Deus por você tem a ver com quem ele é. Deus é amor. E esse ágape derramado dele por nós, na expressão de que Ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça no desamor, não pereça fora dessa esfera, mas experimente da vida eterna, do porvir, do agora. Eternidade é muito mais do que quantidade de tempo, é qualidade do que se vive. Então esse amor que vem de Deus é o que aquece o coração, e apesar da iniquidade se multiplicando, esses que pertencem ao Deus de amor, que são amados, que são convictos desse amor, continuam vivendo nesse amor, e espelhando e estendendo esse amor. É interessante essa palavra, quando fala que o amor se esfriaria. É uma palavra que vem do grego da psicalia. Tem a ver com sopro. É como se fosse algo que estivesse soprando continuamente, tentando apagar. É isso que o mundo faz. É isso que a iniquidade à nossa volta faz. Fica soprando, tentando apagar essa chama que há em você. É interessante que daí vem a palavra psique, na mente. Por isso que Paulo vai nos falar em Romanos 12, que nós não devemos conformar com esse século, se conformar com a iniquidade, mas renovar a nossa mente, transformar a nossa mente. A metanoia é o amor de Deus que faz com que a nossa mente não se molde à iniquidade à nossa volta. E de maneira muito prática, novamente eu te pergunto, você é alguém que no passar do tempo está se tornando a expressão do ágape, a extensão do ágape, o reflexo do ágape. As pessoas estão reconhecendo em você o amor de Deus. Quando você começou o seu casamento e até então, a sua esposa consegue ver, não estou dizendo sobre perfeição, não estou falando sobre paixão. Essa frase é atribuída a Shakespeare, mas de repente até de outra pessoa. Shakespeare dizia, se assim foi ele: o fato de eu não estar constantemente apaixonado pela minha esposa não significa que eu não a ame. A paixão tem as suas oscilações, sentimento tem as suas oscilações, mas o amor, e principalmente o amor ágape em nós, só vai crescendo cada vez mais. E será que a sua esposa consegue perceber em você alguém que está crescendo no amor, está se tornando cada vez mais
uma pessoa amável, benigna, compassiva, paciente, compreensível, que não se exaspera, que não é áspero, que não é rude, que não se comporta inconvenientemente, mas que tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Esse amor está sendo formado cada vez mais em você, esposa. Você se percebe como alguém cada vez mais amável. Você, filho, tem amado cada vez mais os seus pais no passar do tempo, ou esse amor tem se esfriado? Iniquidade não vai faltar na nossa volta, infelizmente. Só vai ter um ponto final quando Cristo voltar. Enquanto Ele não volta, eu não preciso ficar calculando a sua volta, eu não preciso ficar buscando sinais da sua volta. Basta me perguntar, se Ele voltar agora, o amor em mim é um amor que estava se esfriando ou se aquecendo? Talvez essa noite seja um momento de você falar assim: Senhor, aquece em mim o amor. Quando nós falamos do Apocalipse, que acaba sendo usado de maneira tão alegórica, em que pegam-se os símbolos e são transformados em atos literais, e aí nós temos uma confusão, sendo que é um escrito pastoral, cuidando de pessoas que estavam vivendo ao seu redor uma iniquidade, uma perseguição ferrenha. E essas pessoas perseveram no amor. Essas pessoas não admitem usar da violência contra os violentos. Essas pessoas que são chamadas de cristãs, que no livro de Apocalipse são identificadas como aquelas que são marcadas pelo Cordeiro, que tem o sinal do Cordeiro e não o sinal da besta, mesmo vivendo cercado de pessoas, de um sistema, de instituições marcadas pela besta, gente que convive com pessoas bestas, não se permite que essa bestialidade encontre lugar no seu ser, porque são marcadas pelo Cordeiro, pelo sacrifício do Cordeiro. Quando Apocalipse 4 nos mostra os céus abertos, e agora João tem aquela visão magnífica do céu, ele vê o Cordeiro que também se apresenta como leão, mas é aquele que em amor sustenta o universo através do seu sacrifício. É o amor que sustenta o universo. É o amor de Cristo, o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. É o amor de Deus que sustenta todas as coisas. E a mensagem do Apocalipse é: permaneça, persevere no amor. Não se torne iníquo como aqueles que te cercam com iniquidade. Não se torne avarento, indiferente, egoísta, maldoso, ímpio, descrente, como aqueles que te cercam. Persevere no amor, porque Deus há de trazer no seu tempo um juízo final, juízos na história. Mas quanto a você, persevere no amor. Porque é nesse amor que você se encontra, é o amor de Romanos capítulo 8 que diz que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos principados, nem forças do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós estamos nesse amor e não podemos ser separados desse amor. Então esse amor tem que cada dia mais aquecer, incendiar e atear fogo naqueles que estão à nossa volta. E aqui eu estou usando o fogo como um símbolo de amor. Se o amor de muitos se esfriam, o amor do verdadeiro cristão aumenta, incendeia, aquece e ateia fogo nas pessoas que estão à sua volta, no bom sentido. Que Deus te abençoe. Saiba que se Cristo voltar agora, voltar amanhã, ou voltar daqui a anos à frente, que nós estejamos pertencentes àqueles que não são todos, mas os quase remanescentes, a exceção, a regra do esfriamento do amor. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus
e as consolações do Santo Espírito repouse sobre a sua vida todo o povo de Deus espalhado na face da terra, até a volta de Cristo Jesus, que para nós não é algo amedrontador, mas sim glorioso. Que esse amor do Pai, Filho e Espírito esteja sobre nós, nos guardando e nos guiando. Amém, amém. Boa semana, Deus te abençoe, até quarta-feira, se Deus assim permitir, se Jesus não voltar até lá, e se Jesus não voltar, nós estaremos no amor. Deus abençoe. Das nuvens ele vem, os reis irão se prostrar. As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados o seu sangue nos salvou, e os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho